O queloide. Queloide é uma formação fibrosa que se manifesta num processo de cicatrização. Aí vamos dizer, tem pessoas que têm facilidade em desenvolver queloide, tem pessoas que já não têm essa facilidade no desenvolvimento de queloide. Então uma cicatrização normal, e uma cicatrização normal não é somente fechar uma ferida, unir duas partes, é fazer uma reparação total do tecido. Isso significa que você, olhando o tecido e manuseando esse tecido, ele mantém as mesmas características de antes da lesão. Ele mantém as suas propriedades elásticas, de flexibilidade, de nutrição, de consistência, estética. Tanto que uma reparação bem feita, você conta uma história e fala, olha, um dia eu tive aqui uma cicatriz, eu machuquei o braço aqui, tive um corte. Mas o que acontece? Você não consegue visualizar, você pela palpação não consegue detectar nenhum tipo de alteração, porque houve uma reparação celular perfeita, uma cicatrização realmente como deve ser, né? Como manda o figurino. Porém, pessoas que desenvolvem queloide, um fechamento de tecidos. É como se fosse uma cola que passasse e gruda. Sabe quando você vai fechar o envelope do correio e passa muita cola? Você vai fechar, passou. Aí o que você faz? Passou muita cola, aquele negócio uma hora vai secar, mas fica ali uma saliência, fica ali um relevo. A aderência pós-cirúrgica segue o mesmo princípio do queloide. É que o queloide ele vai manifestar de uma maneira mais externa. As aderências pós-cirúrgicas elas se manifestam de uma maneira mais interna, mas tem o mesmo princípio, tá? Então tudo que eu falar do queloide serve também para as aderências internas pós-cirúrgicas. Eu tenho ali, quando eu vou passar uma cola no envelope, cola, ou o mistério de cola de correio, mistério porque eu não trabalho no correio, então não sei, mas olha só, cola de correio gruda, mas gruda com força, aquele lá, passou aquele pincelzinho, gruda o papel e lacra, não só gruda, lacra, e é exatamente isso. Se você deixou ali, dobrou o papel, o envelope, ficou uma saliência, um abraço, ele vai secar daquele jeito ali, então, como se fosse um queloide, né? Porque o papel vai ficar duro pelo excesso de cola, é um papel que vai ficar com uma saliência porque dobrou e temos já ao contrário, se você espalhar bem essa cola, deixar uma fina camada, quando o papel gruda, ele gruda, só que não faz ruga, então você deslizando o dedo não tem saliência nenhuma. Ele grudando, ele sem uma pequena camada, ele faz o papel da cola, que é grudar, unir duas partes, porém ele não perde a propriedade do papel. O papel ainda continua maleável, flexível. Então, mais ou menos nesse processo. Então, peraí, você quer dizer que o queloide é um excesso de material de reposição? Quase isso. Porque a gente precisa entender o sentido biológico que está por trás dessa reação, por trás desse comportamento do tecido. Para a gente entender isso tudo, eu preciso contar qual tecido que é. Então, olha só, nós temos 4 tecidos embrionários. Na verdade, nós somos constituídos por 3 tecidos embrionários. Adailto, o que é tecido embrionário? Então, olha só, então vamos lá, na matriz. Quando você é apenas uma célula, não tem como você ser uma célula, você são 2 células, um espermatozoide e um óvulo. Quando unem se torna uma célula. Então, quando você é uma célula, começa um processo de multiplicação celular. Até que essas células, elas não só se multiplicam, mas elas começam a ter comportamentos diferenciados. E eles vão dar origem a 3 tipos de matrizes: endoderma, mesoderma e ectoderma. Que cada um desses tecidos vai formar um certo grupo de partes do corpo. Então, as células que formam o meu estômago são diferentes das células que formam o meu cabelo, que são diferentes das células que vão formar o tubo digestivo em geral. Eu tenho como matriz as mesmas correlações. Então, diante de 3 únicos tecidos, 3 matrizes, eu tenho origem a tudo. É como se fosse assim, sabe? Vocês já brincaram de Lego? É como se eu tivesse 3 tipos de pecinhas só. Uma amarela, uma vermelha e uma laranja. Todas as amarelas são iguais, todas as vermelhas são iguais e todas as laranjas são iguais. Só que uma é diferente da outra, não só na cor, mas no formato. Esses 3 conjuntos para vocês,
um monte de peças de cada um e falasse assim: monte o que você quiser com apenas esses 3 tipos de células. E aí você vai fazer partes disso, partes daquilo. Tem órgãos que você vai precisar de 2 tipos de células, 2 tipos de peças, mas você vai fazer. E é interessante que você pode construir exatamente tudo no corpo humano a partir dessas 3 matrizes. Se o dono da Lego te desse 3 formatos de peças com 3 cores diferentes e dissesse: construa o que você quiser com essas 3 peças. São as matrizes. O Dr. Hammer, um médico alemão muito inteligente, pesquisador, ele descobriu o seguinte. Ele, na verdade, não é que ele descobriu, ele classificou o mesoderma, que é uma dessas peças, uma dessas matrizes, como sendo mesoderma novo e mesoderma antigo. Por quê? Porque as expressões comportamentais nos nossos cérebros são locais diferentes no mesoderma. Ele, na verdade, o mesoderma antigo está associado a um cérebro mais arcaico e o mesoderma, dito mesoderma novo, ele está correlacionado ao comportamento de um cérebro mais novo. É só por conta disso, a substância branca. E o cérebro mais antigo, o cerebelo. Então, a nível de evolução, o cerebelo é mais velho, mais antigo do que a nossa substância branca. Beleza, não precisa entrar muito nessa parte técnica não, mas eu preciso que vocês entendam que eu tenho, a partir dessa descoberta do Dr. Hammer, essa classificação, eu tenho 4 matrizes. Beleza, qual é o tecido embrionário e qual é o comportamento desse tecido embrionário que forma essa parte da pele relacionada à formação de um queloide? A parte da pele que está relacionada a essa formação de queloide é a derme. Derme é um tecido que forma a nossa pele, mas que está abaixo da primeira camada. Então é a nossa segunda camada de pele. É um tecido que é chamado de tecido de proteção. Por quê? Porque a camada mais externa é um tecido de contato. A segunda camada da pele é um tecido de proteção. Ou seja, qualquer coisa que ultrapasse essa primeira camada, eu vou ter um forte sentimento de atentar à minha integridade ou de agressão, tá? Então é muito importante entender isso. Ultrapassou a camada de contato, eu tenho uma informação de que estou sendo agredido. É muito interessante isso tudo, porque a gente começa a entender o comportamento das nossas células. E quando a gente começa a entender o comportamento das nossas células, nós começamos a entender o nosso comportamento. Entende o micro para poder conseguir compreender o macro. Então isso é muito legal. E quando a gente compreende o macro, nós podemos começar a moldar as nossas ações. Aí a gente faz o caminho contrário. Quando a gente molda as ações, nós começamos a influenciar o micro. Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar que nós podemos comandar a nossa biologia. E essa frase nem é minha. Quem é que diz que nós podemos comandar a nossa biologia? Um cientista renomado chamado Bruce Lipton. Tem vários livros, todos os livros dele vale muito a pena você ler. Tem vídeos no YouTube e um cientista muito renomado. Então estou utilizando das palavras dele para ilustrar esse trecho. É possível comandar a nossa biologia. Isso é fantástico. É uma descoberta realmente revolucionária. Então olha só, vamos lá. Se a derme é a responsável em fazer esse fechamento, esse processo de cicatrização mesmo. Quando eu fecho uma ferida superficialmente, o que acontece? Ela abre com muita facilidade, porque eu estou falando da primeira camada de pele. É o tecido de contato. Mas quando é a segunda camada de pele, opa, aqui eu estou fazendo uma cicatrização realmente para finalizar aquele processo contra a minha integridade. Por quê? Porque não importa se foi uma cirurgia, uma queda, um ralado ou um golpe contra você, mas algo feriu aquela região, tá? Agora, olha que loucura isso. Algo feriu aquela região. Isso pode ser real, simbólico, imaginário ou virtual. Dá exemplo, Adailton? Claro. Olha isso. Exemplo de real. O real, ou você levou um tapa na cara, ou você levou um golpe, um murro, uma punhalada, de verdade. Alguma coisa, alguém te deu um chute, você se machucou com algo. Isso tudo é atentado à integridade real, física, tá? Simbólica é quando... Vocês já tiveram aquela coisa assim, aquela situação onde você está conversando com alguém e alguém te dá uma lição de moral ali, você fala, meu Deus, isso para mim foi um tapa na cara. Simbolicamente
Você levou um tapa na cara, ninguém te encostou o dedo, mas aquelas palavras serviram para você. A situação de que o quanto a gente pode sentir isso tão forte sem que ninguém nos encoste, né? Os sentimentos, eles são muito importantes para nós. Imaginário. Imaginário é quando só de pensar em tal coisa, aquilo, me sinto machucado. Virtual. O virtual é o seguinte, eu vi acontecer com alguém, eu vi alguém levar um tapa na cara, eu vi alguém levar uma punhalada, eu vi alguém ser agredido e eu tomei as dores dessa pessoa. Aquilo doeu em mim. De assistir algo, aquilo doeu em mim. Isso é o virtual. Foi tão chocante que aquilo ficou registrado como se fosse comigo. Eu, de alguma maneira, comprei as dores da pessoa, entendem? Então, tudo aquilo que é chocante, não importa qual a origem, se é real, se é simbólico, se é imaginário, se é virtual, se foi chocante, o cérebro registra como sendo real. O registro. Você sabe que pode ter outra origem, mas o seu cérebro registra como sendo real. Ótimo. Então, toda vez que você tem um fortíssimo sentimento de atentado à integridade, você vai ter uma manifestação naquele local. E agora nós estamos falando do queloide, tá? Nós podemos ter várias reações, mas o assunto de hoje é queloide. Vocês já notaram que geralmente, isso não é regra absoluta, mas geralmente, uma pessoa vai lá, uma mulher, ela fala assim, eu quero dar um upgrade na minha autoestima, ou eu quero isso, ou eu quero ficar bonita, enfim. Ela fala assim, eu vou colocar próteses mamárias, eu vou colocar silicone aqui. Aí sabe o que acontece? Ela vai lá, faz a cirurgia, então essa prótese tem que entrar por algum lugar. Então tem que fazer uma incisão, tem que fazer um corte. E geralmente, e como eu disse, não é regra absoluta, mas geralmente não fica cicatriz. Ou se fica uma cicatriz, não fica queloide, tá? Geralmente, tem as exceções. Olha que legal isso, essa informação que eu vou falar para vocês. Ela escolheu fazer a cirurgia. Eu vou ficar bonitona, eu vou ficar gatona, eu vou ficar maravilhosa. Então, eu quero fazer essa cirurgia logo. E é agora, antes do final do ano, porque no final do ano eu vou para a praia. Beleza. Então, ela escolheu tudo e ela quer. Então, peraí, se ela quer, cadê o atentado à integridade? Está no puro físico. Só que o sentimento dela é muito focado no que ela está ganhando. E não na recuperação. Ela fala, não, tem tanto tempo, uma semana, duas, eu não sei, um tempo aí para se recuperar. Mas o importante é que eu vou estar bonita no verão. É esse o forte sentimento. Ela faz a cirurgia e ela tem dores e ela fala assim, não, mas isso aqui não é nada. Eu só quero saber que isso aqui vai passar e eu vou estar bonitona. Entendem que o sentimento dela não dá espaço para o sentimento de atentado à integridade? O sentimento de satisfação que não chegou ainda porque está no processo de cicatrização, está com dores. Esse sentimento de satisfação, ele é antecipado e ele não dá espaço para o sentimento de atentado à integridade. E é por isso que a cicatrização tende a ser a melhor possível. Agora olha só que diferente. Não, uma mulher foi diagnosticada com um cisto na mama e vai ter que tirar ali um pedacinho da mama ou vai ter que fazer uma biópsia. Não vou nem muito longe, vai ter que fazer uma biópsia. Para fazer biópsia tem que ir lá enfiar uma agulha, fazer uma pequena punção ali, para tirar um pouquinho de material para fazer biópsia. Às vezes ela vai ter queloide no pequeno furo que foi feito para colher material para fazer biópsia. Por quê? Porque olha só o sentimento. O sentimento dela está voltado para atentado à integridade, para uma perda de proteção. Não só do ato da biópsia, do ato do que é necessário para realizar uma biópsia, mas também pelo medo do que vai dar essa biópsia, pelos resultados da biópsia, pelo rumo que a vida dela pode tomar dali em diante, pelas notícias que ela terá. Então percebem que o sentimento envolvido pelo processo é algo que te joga para baixo. Então ele dá muita margem para o forte sentimento de atentado à integridade,
Pronto. É uma tendência muito, eu não digo regra, porque nada é absoluto, mas uma tendência assim, mas muito forte, desenvolver queloide. Assim como, eu preciso fazer uma cesárea para ganhar meu bebê. E eu não queria, porque eu fiquei 9 meses fazendo pilates, fazendo caminhada, fazendo yoga, fazendo tudo que é necessário para que eu tivesse uma gestação saudável e pudesse ter as maiores probabilidades de ter um filho com parto normal. Mas eu não sei o que aconteceu com o meu corpo e na hora H não houve dilatação suficiente para esse bebê nascer de um parto natural. Então teve que fazer cesárea e eu não queria de jeito nenhum. Pronto. Então esse corte da cesárea é sentido pelo corpo e por você como um forte atentado à sua integridade física. Então o que acontece? Eu tenho aí um sentimento que dá abertura para encaixar esse atentado à integridade. Pronto. Agora, por que é que o corpo desenvolve queloide? Toda vez, gravem isso, registrem isso. Toda vez que o seu organismo sente um atentado à integridade, ou seja, ele registra, não importa a origem, se é real, simbólico, imaginário, virtual, ele registra como sendo um atentado à sua integridade, ele quer fazer de tudo, ele provoca reações celulares para tentar fazer o máximo de proteção, garantir a proteção daquele local onde você está sentindo o atentado à integridade. Como é que ele faz isso? Fazendo uma multiplicação celular do tecido que pode te proteger, que é a derme. Então ele faz uma multiplicação celular de uma maneira intensa e isso é que vai provocar aderências, é isso que vai provocar os queloides. É como se fosse um excesso de zelo. Mas não é um excesso de zelo, na verdade é só uma resposta ao seguinte: se você tem aquele sentimento de atentado à integridade registrado, o seu cérebro fica mandando ordem para proteger aquela região. Porque aquela região, a partir do momento que você se sentiu vulnerável, ele tem que ter uma hiper... O que é uma hiperproteção? Muito material de reparação. E aí eu terei as aderências, as saliências, os queloides. E quando desenvolve cirurgia estética? Pergunta que não quer calar. Olha só. Quando desenvolve cirurgia estética, tem um grande detalhe interessante. A pessoa fala assim de repente: nossa, eu vou lá colocar, vou dar uma turbinada. Eu vou lá colocar silicone. Beleza, coloca silicone. Porém, alguma coisa aconteceu que talvez não tenha nada a ver com a própria cirurgia em si. Às vezes é um comentário de alguém. Imagine só, você escolheu lá o tamanho da prótese, você escolheu quando fazer, o jeito, enfim, você está toda feliz. E aí vem, às vezes pode ser alguém, uma amiga, pode ser alguém da família, e pode ser até o próprio marido ou namorado, e de repente olha e fala assim: mas parece que você podia ter colocado um pouquinho menos, né? Ou de repente fala: você poderia ter aproveitado e colocado um pouco mais, parece que nem deu muita diferença. Ou, não, parece que tá meio tortinho alguma coisa. Entendem esses comentários que quebram aquele estágio de satisfação? Que te colocam em dúvida sobre: será que eu deveria ter feito mesmo? Será que não ficou bom? Será? Alguma coisa entrou como contrariedade e aí a cirurgia está feita. E aí você está no processo de cicatrização. E aí você começa, sem perceber, a substituir o sentimento de satisfação pelo sentimento da dúvida, pelo sentimento da exigência em alto nível, pelo sentimento de arrependimento. E aí, sinto muito, pode ser que não desenvolva queloide, mas pode ser que não fique uma cicatrização tão legal. Pode ter uma coloração diferente essa cicatrização. Pode às vezes ter saliência, pode às vezes ter depressão. Então, pessoal,
Cada comportamento, se eu tenho uma saliência, tem um significado a mais. Se eu tenho uma depressão na cicatriz, é outro significado. Se eu tenho uma cicatrização com coloração diferente, tem outro significado. Mas é interessante a gente entender o seguinte: não existe acaso. Não é sorte. Fulano, aquele dia acho que o médico errou a mão. Não. Acho que eu deveria ter feito no inverno, não no verão. Não. Várias situações que influenciam, situações que estão influenciando os seus sentimentos primeiro. É muito importante que você preste atenção nos seus sentimentos. Como é que está a sua vida, a sua história, a sua... Então, às vezes, alguém vai colocar silicone ou vai fazer uma cirurgia estética para tentar salvar um casamento, para tentar salvar a própria história. Às vezes é uma pessoa solteira, às vezes é uma pessoa... Às vezes é para salvar a própria história, às vezes a vida está sem sentido, às vezes a autoestima está lá embaixo. E aí a pessoa faz uma cirurgia estética e ninguém notou, ou ninguém elogiou, ou não foi aquele boom que ela pensou que ia ser. E ela está no processo de cicatrização ainda. Entende que o sentimento envolvido, ele comanda a nossa biologia? Bom, então vocês já entenderam qual é o sentido biológico? É formar uma super carapaça. Sentido biológico do queloide. Formar uma carapaça de proteção, formar um escudo de proteção. Por quê? Porque é onde eu senti um fortíssimo atentado à minha integridade. Seja ela física, intelectual, moral, não importa. É um atentado à sua integridade. Então, olha só, pessoal. E agora, o que eu faço? Se eu já tenho, ou se eu tenho a cirurgia marcada e não quero ter queloide, ou eu já tenho queloide e já disseram que isso não tem jeito. Olha só, o importante é, se você identificou de onde surgiu o seu queloide, você virar a página sobre isso. Então, por exemplo, beleza, eu não queria não ter feito cesárea. Mas olha só, olhe bem no rosto do teu filho hoje, ou da tua filha, olhe bem e diga o seguinte, e traga o sentimento de que se tivesse que fazer tudo de novo, você provavelmente faria. Porque é uma joia, um presente que você vai carregar para uma vida inteira. Um filho, a cesárea acaba sendo de menos, tá? Mas isso tem que ser algo, não da boca para fora, não para colocar na internet, mas tem que ser algo que faz seu coração bater e falar que orgulho. E eu faria cesárea, eu faria uma cesárea com um X na barriga. Se fosse preciso, mas vale muito a pena ver esse indivíduo e eu posso poder chamar de meu filho, minha filha, essa pessoa que está aqui na minha frente. Então, tem que rolar um sentimento consciente para que a sua biologia comece, mas tem que fazer gancho lá. Lá atrás eu achei ruim, lá atrás eu me incomodei, lá atrás onde? Naquela data eu me incomodei, naquela data eu achei ruim. Naquela data me gerou o sentimento de atentado à integridade. Só que olhando hoje, não, eu faria de trás para frente, se nascesse pelas costas eu faria. Se uma cicatriz nas minhas costas eu faria novamente. Então, não importa o tempo, o importante é o seguinte, você tem recursos. Você tem recursos vivos no seu organismo, tá? Você está aí. E seu organismo quer manter você na mais perfeita ordem, na mais perfeita harmonia. Você tem recursos vivos no seu organismo para que a sua biologia responda ao seu comando. E como é que eu faço comandos? Eu já disse para vocês, já dei uma dica aqui muito, uma dica de ouro, muito top. A sua percepção comanda a sua biologia. Então, como é que eu faço com a minha percepção? Ações. Ações que façam sentido para você, mas ações que vão ao encontro do sentimento que foi gerado lá na época. Então eu tenho que me sentir protegido. Puxa, eu sinto protegido por quê? Porque nasceu bem, nasceu uma criança saudável. Não do jeito que eu queria, mas o melhor parto é aquele onde mãe e filho estão bem. É assim. E se teve dificuldades, mas espera aí, teve dificuldades, mas eu sobrevivi, eu consegui. Então, meu corpo deu conta de responder a isso. Então, eu tenho que provocar sensações, provocar sentimentos no meu organismo que possam trazer esse forte sentimento, essa harmonia de sentimento
de que na época, não importa, na época era o que eu pensava, imaginava e sentia. Mas hoje, aqui no tempo presente, eu posso sentir diferente do que eu senti na época. Eu não preciso mais sustentar. Cada vez que eu conto do meu parto, eu conto que foi difícil, que foi... Não, eu posso contar, olha, não foi um parto fácil, mas valeu muito a pena. Ponto. É assim. É assim que você vira a página de uma história, sem mimimi, tá? Sem fazer críticas, né, para ninguém. Mas na verdade trazendo as coisas para a data atual. Valeu a pena ou não valeu? E o que você faria diferente? Faça hoje. Faça diferente hoje. Ações. Ações geram sentimentos. Ações geram sentimentos. E é assim que você começa a comandar a sua percepção.